uma doação do seu tempo, já é uma doação de amor, porque a gente acaba fazendo aqui uma ligação de um com o outro, não é? Mas muitas pessoas trazem materiais para a doação. Então, nós pedimos para quem for doar, lembrar sempre de trazer em boas condições, porque às vezes a pessoa que recebe não vai poder usar aquilo por conta de ter que mandar consertar. E a pessoa já está numa situação difícil, não é? Então, ela não vai ter aquele financeiro para poder realizar. Então, que sejam materiais, roupas, calçados em boas condições de uso. Podem ser livros também, podem ser doações de medicamentos. Às vezes a gente usa só meia caixinha de um medicamento, ele está dentro de uma boa validade, vamos doar. A gente já está melhor, não vai mais usar aquilo, vamos doar, tá bom? Nós pedimos também uma atenção especial para as doações de alimentos para a cesta básica, mas lembramos que a cesta básica, ela compõe também um kit de higiene pessoal. Então, lembrando que nesse kit nós temos o shampoo de 1 litro, o creme dental e sabonetes. Então, quem puder contribuir, a casa agradece. E hoje nós temos a disponibilidade para venda o nhoque. Nhoque à bolonhesa ou nhoque aos 4 queijos, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser adquirir, é só no final do trabalho procurar ali na frente que o pessoal orienta, tá? Bom, hoje o nosso trabalho, mais uma vez, né, muito consistente, todo mundo aqui com uma energia bacana. Nós vamos recebendo e já agradecendo a espiritualidade amiga que preparou tudo isso aqui para nós, preparou o salão, preparou os trabalhadores, preparou o palestrante. Então, nós vamos iniciar, e eu vou colocar para vocês as pessoas que irão desenvolver alguns trabalhos aqui em cima, aqui no microfone, né? As leituras serão feitas pela Neidinha, a prece inicial é a Vera, as vibrações o Walter e a prece final a Paula. E hoje nós vamos trabalhar a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa introdução, nós temos um item, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Tá? E a palestra, quem fará para nós é o Fabrício Costa, aqui, que é o nosso primeiro dirigente, e ele vai falar sobre o livro do mês, A Vida na Visão do Espiritismo. Tá bom? Tenhamos um ótimo trabalho e aproveitem bastante. Obrigada. Tá bom. Então, como a Cris falou, hoje é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando o seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo delas voltar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência de 2 princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo, ao qual aspira, da sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto, sente vertigens, como se estivesse ébria,
porque se liga às coisas que são, que por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam, então, as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo, capítulo 2, número 5. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Provavelmente, antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te com sinceridade na situação de quem é alvo dos seus comentários. Estivesse vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não seria capaz de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisses às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia ante os acontecimentos que lhe fugiram ao controle. Provavelmente, sequer tivesses ânimos para defender-te de quem acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Já fiquem todos preparados, que vocês estão sendo todos abençoados e prestigiados pela espiritualidade, que o trouxeram hoje aqui para receber todas as graças necessárias para o seu dia a dia, da semana que advém. Você que hoje está com um problema difícil de ser resolvido, não pensa que você vai resolver ele de uma vez só, porque não. Cada um de nós temos as nossas dificuldades para poder aprender a fazer ela se tornar facilidade. Põe amor no seu coração, pense que você vai conseguir receber tudo o que você merece, porque você está trabalhando por isso, e a partir de hoje você vai começar a fazer esse tratamento espiritual, recebendo de Deus Pai Todo-Poderoso o amor e a compreensão que tanto você está precisando. Sejam todos bem-vindos, que recebam o amor de Deus em vossos corações, e assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Aqueles que já estão aqui recorrentemente conosco e aqueles que estão aqui pela primeira vez, que sejam também muito bem-vindos e que seja a primeira de muitas, né? É sempre uma grande alegria, né, estar aqui na Casa de Paz e Amor, e uma grande alegria e um prazer imenso poder conversar com vocês, né, sobre a nossa doutrina,
porque quando a gente vem aqui conversar, né, dar uma palestra, a gente se obriga a estudar. Não é que a gente não estude quando não dá palestra, né? A gente procura estudar de uma forma perene, sempre no nosso dia a dia, a nossa doutrina. Mas, claro, a gente faz isso com muito mais foco quando a gente vem aqui fazer uma palestra, né? E hoje, vocês sabem, então é muito importante a gente sempre conceituar isso, porque muitas pessoas estão aqui todos os sábados, alguns sábados e outras vêm pela primeira vez. Então a gente sempre dá alguns conceitos aqui. A palestra de hoje, ela é sobre o livro do mês, tá? Todos os meses a nossa diretoria de doutrina, ela elege um livro, tá? E os nossos trabalhos, ao menos em um dos trabalhos no mês, fala sobre o livro do mês. E um convite também que eu quero fazer para vocês é o seguinte: hoje é o primeiro sábado do mês. No terceiro sábado, habitualmente, nós sorteamos o livro do mês e eventualmente outros títulos que a gente tenha disponibilidade. Então fica já o convite para que estejam aqui conosco no terceiro sábado do mês para o sorteio do nosso livro. Sempre importante estudarmos a nossa doutrina. Então vamos falar do livro do mês, que é A Vida na Visão do Espiritismo, de Alexandre Caldini Neto. Antes, né, da gente falar do livro, eu vou falar um pouquinho sobre o autor do livro, tá? Uma coisa importante, esse livro não é um livro mediúnico, não é uma obra mediúnica, né? Assim como a gente está muitas vezes acostumado, né, com Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, Divaldo Pereira Franco, com Azíbia Gasparetto, enfim, não é psicografado, não existiu ali, ao menos não de uma forma ostensiva, a inspiração ou a manifestação psicográfica de um espírito junto com o Alexandre Caldini. Na verdade, esse é um compilado, né, de todo o conhecimento que o Alexandre Caldini, um estudioso da doutrina espírita, conseguiu amealhar, esse conhecimento que ele conseguiu amealhar na prática, porque ele é um frequentador, ele não é só um teórico, ele é um prático, ele é uma pessoa que está na doutrina espírita de maneira atuante, mas também como um estudioso da doutrina que ele é. Então, o Alexandre Caldini, ele é um executivo, gente. Além de escritor, ele é um executivo, tá? Obviamente, alguns aqui são muito jovens, não vão saber o que é a editora Abril, mas eu acho que a maioria, pelo que eu estou vendo aqui, vai se lembrar do que é a editora Abril. A editora Abril ela não existe mais, mas foi durante muito tempo acho que a maior editora do país. E o Alexandre Caldini, ele foi presidente da editora Abril. Então ele é uma pessoa de muito sucesso profissional. Ele foi alguém que cresceu muito na sua trajetória profissional até alcançar postos de alto escalão, muito executivos dentro de algumas empresas, dentre as quais a editora Abril. Isso mostra, gente, também uma coisa muito importante. A nossa doutrina, a doutrina espírita, é para todos. A doutrina espírita, ela é uma doutrina inclusiva. Ela não é para um grupo restrito de pessoas, tá? Nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Somos apenas uma doutrina trazida pelos praticantes, né? Ou buscamos praticar uma doutrina trazida pelos espíritos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E você vê que o Alexandre, ele é um cara rico, né? Muito bem sucedido, e é um praticante e um estudioso da nossa doutrina. Ele foi, como eu disse, ex-presidente do Instituto Acatu, que era um instituto sem fins lucrativos, né, filantrópico da editora Abril. Ele produziu diversos livros, né, sobre a doutrina espírita, inclusive esse aqui é A Vida na Visão do Espiritismo. E ele também tem um outro livro, que eu também sugiro que vocês busquem conhecer, que é A Morte na Visão do Espiritismo. Que eu acredito que a gente, lendo esses dois livros, a gente consiga complementar um ao outro no conhecimento que o Alexandre busca trazer. Promove reflexões cotidianas sobre a nossa doutrina. E ele é palestrante e narrador de audiolivros, ele tem um perfil no Instagram, no YouTube, então convido vocês também a conhecer um pouco mais sobre a obra do Alexandre. É claro que aqui a gente não busca, né, nas instituições espíritas, né, nos centros espíritas, nas casas espíritas, a gente não busca exaltar o ser humano, a pessoa, tá? Porque a gente acredita que tudo
é obra dos Espíritos. Mas aqui nesse caso, a gente sempre procura falar um pouquinho sobre os autores para que as pessoas, para instigar a vontade das pessoas conhecerem mais sobre o trabalho dessa pessoa, e assim, de alguma maneira, se você se identifica com esse autor, é legal, porque assim você também expande o seu conhecimento. Falando sobre a obra em si, o livro, né? Então eu vou começar de baixo para cima, tá? Primeira coisa, a abordagem contemporânea que ele traz. Antes de mais nada, o começo da obra, eu diria assim, 1/3 da obra, ele se dedica a explicar as bases da doutrina espírita, tá? Então, muito importante, eu sempre costumo trazer isso aqui. A doutrina espírita, ela tem este nome porque ela é a doutrina dos espíritos. Ela não é uma doutrina fundada por uma pessoa. É claro, a gente fala muito sobre Allan Kardec. Inclusive o espiritismo, ele é muitas vezes chamado de kardecismo, né? Porque muitas vezes existem outras religiões também espiritualistas, e às vezes a gente quer diferenciar e dizer que nós somos o espiritismo de Kardec, mas na verdade só existe espiritismo, tá? Kardec fundou o espiritismo, tá bom? Obviamente respeitamos todas as linhas espiritualistas e tudo mais, mas aqui nós praticamos o espiritismo que foi trazido por Allan Kardec. E inclusive o Alexandre fala no livro sobre o perfil de Allan Kardec, né? Por que será que foi Kardec que trouxe a doutrina? Kardec era um homem extremamente cético, tá, gente? Ele era alguém que não era alguém que acreditava na mística, em coisas místicas. Não, ele era muito cético. Toda a base da doutrina, ela é de caráter científico, tá? Ele fez diversas experimentações com diversos médiuns, até que ele compilasse a doutrina espírita no Pentateuco Espírita, 5 obras que são a base da nossa doutrina, e eu sempre falo os livros aqui: o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. São essas 5 obras escritas por Allan Kardec, porém em contato com os espíritos, que fundam e são a base da nossa doutrina. E o Alexandre coloca no livro, inclusive, o caráter mais científico e filosófico da doutrina espírita. Ele deixa um pouco de lado o caráter religioso. Inclusive tem um trecho que ele fala: mas o espiritismo é religião? E ele fala assim: olha, existem alguns espíritas que acreditam que não é religião, porque não tem ritual, não tem imagens, não tem hierarquia, né, de cargos, todos são iguais. Mas, quando a gente olha o âmago da palavra, né, quando a gente vai na essência, na etimologia da palavra religião, ela quer dizer religare, né? E é religar o homem a Deus. O Espiritismo religa o homem a Deus? Sim. Então, também é uma religião. Então, ciência, filosofia e religião. Então, essa abordagem é muito legal, porque com uma linguagem muito acessível... Gente, eu li esse livro em 2 dias, tá? Ele tem 255 páginas... mas é um livro que você lê, é uma leitura, é uma linguagem tão simples, né? Tão leve, que você vai lendo, quando viu, acabou. Sério mesmo, não estou fazendo aqui nenhuma demagogia. Foi muito leve ler esse livro, e eu acho que, inclusive, para quem está querendo saber mais sobre a doutrina espírita, é muito bom, porque nesse primeiro terço do livro, ele dá as bases da doutrina com uma linguagem muito acessível. Tá? Então, é algo que eu gostaria também de trazer para vocês sobre esse livro. E ele nos brinda com diversas frases durante o livro de pensadores, tanto, né, filósofos, Sócrates, Confúcio, Sêneca, quanto pensadores mais contemporâneos como Ralph Emerson, como Albert Einstein, enfim, essas pessoas que são mais do nosso tempo. E são frases muito inspiradoras, todas linkadas com aquilo que ele traz no livro. Então, vale demais a pena vocês lerem esse livro. E aí o propósito, né? Como eu coloquei, ele coloca lá as bases da doutrina espírita. Então, um conceito que ele coloca lá é vida versus vivências. Então, na verdade, vida nós só temos uma, é a vida espiritual. Nós, como a dona Neide leu, né, no livro, o homem é uma alma encarnada, né, um espírito encarnado. Então,
A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. O espírito tem muitas vivências. Então, através que é uma das bases da doutrina também, através da multiplicidade das encarnações, que são as vivências, o espírito criado por Deus, simples e ignorante, ele vai evoluindo até atingir a sua perfeição. Caso de Jesus, o espírito mais evoluído e perfeito que a Terra já conheceu. E o propósito do livro, ele é inspirar a evolução. Nos trazer que o crescimento espiritual, ele é diário. A gente acha oportunidades todos os dias para crescermos. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ele traz lá alguns conceitos sobre a reencarnação. Qual é o propósito do nosso retorno à Terra? Então, eu fiz algumas anotações aqui, e aí uma das coisas que ele coloca é: a encarnação é o mesmo que estudar e trabalhar. Então, imagina o seguinte: a gente não aprende só quando a gente está encarnado, tá? O aprendizado, ele acontece também naquilo que a gente chama de erraticidade, que é o espaço entre uma encarnação e outra. Nós aprendemos o tempo todo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Nosso Lar, ou assistir, Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, que é o livro dos Mensageiros, enfim. E essas obras de Francisco Xavier, Chico Xavier, que são inspiradas por André Luiz, são 13 livros que falam muito sobre a vida nas colônias espirituais, que é a erraticidade, enfim, os espíritos entre uma encarnação e outra. E ali a gente aprende demais. Demais, demais, demais. Você vê ali o quanto André Luiz, que era um espírito que estava desencarnado, ele aprendeu. O quanto ele aprendeu, só que ele não estava encarnado. Então, a analogia que o Alexandre faz no livro ali é a faculdade. Então, imagina um médico fazendo faculdade de medicina. Ele aprende várias teorias. E como é que ele aprende, como é que ele testa aquilo que ele aprendeu? Na prática. Então, ele vai fazer residência, aí ele começa a praticar, ganhar experiência, e com isso ele se torna um excelente médico. Então, o paralelo que o Alexandre faz é exatamente esse. A vida no mundo espiritual, a gente está aprendendo, é uma faculdade. Mas como é que a gente testa se aprendeu? Trabalhando, aqui no planeta Terra. Então, o objetivo da nossa encarnação é a nossa evolução espiritual. Quando a gente coloca isso no nosso coração e na nossa mente, a gente tem a certeza de que tudo o que nos acontece é necessário ou fruto das nossas escolhas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A família, então ele coloca também laços espirituais, laços físicos e os aprendizados. Então, muitas vezes, a gente se identifica muito mais com pessoas que não são da nossa família. A gente tem um amor, um apreço, uma sintonia com pessoas que não são do nosso lar. Por quê? Porque a gente desenvolve uma afinidade espiritual que pode ser dessa ou pode ser de uma outra encarnação. Mas é fato que, dentro do nosso lar, nós temos oportunidades todos os dias para melhorar. Com o nosso marido, com a nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, enfim, com as pessoas que estão conosco todos os dias, nós temos uma oportunidade diária. Então a família, além dela ser a base, que a gente se volta toda vez que a gente tem uma questão e se energiza, ela também traz as oportunidades de crescimento. Assim como ele coloca também no trabalho, na nossa vida profissional. Na vida profissional, gente, a quantidade de possibilidades que a gente tem ali de aprendizado são infinitas. Porque as pessoas competem com a gente, porque as pessoas julgam, a gente também compete com as pessoas, a gente também julga as pessoas pisam no nosso calo, então a gente tem a oportunidade de perdoar, de relevar, de lançar um olhar mais condescendente para as pessoas. Ou seja, as coisas que acontecem no nosso cotidiano são oportunidades para que a gente aprenda e cresça. Sofrimento e evolução. Nós temos sofrimentos, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, causas atuais e causas anteriores das nossas aflições. Existem aflições que são dessa vida,
de coisas que nós... Porque muitas coisas, gente, a gente tem esse costume, né? Ah, eu estou aqui pagando algo que eu fiz em outra vida. Essa é uma visão um pouco anacrônica das coisas. Ninguém está pagando nada, tá? Claro, existem sim expiações, coisas que nós mesmos necessitamos para que a gente expie um mal feito em outra vida. Ok, mas não é pagar. São coisas que são necessárias para o nosso crescimento. E eu diria para vocês que a maioria das situações são provas. Ou seja, nós precisamos, e não só precisamos, como pedimos para estar nessa situação, né? O Alexandre coloca no livro, inclusive, imagina uma pessoa que, tendo muito dinheiro numa outra vida, abusou do seu poder econômico para humilhar as pessoas, para subjugá-las e etc. Aí a nossa cabeça pensa assim, vai vir pobre para pagar. Não, na verdade, o Espírito muitas vezes pede para vir pobre para não falhar de novo. Porque ele sabe que a fraqueza dele está na arrogância, está no materialismo, está no apego. Então o que ele faz? Ele pede, olha, me manda numa família pobre, numa condição mais simples, para que eu não fale novamente. E ao mesmo tempo, essa também é uma oportunidade de crescimento. Gente, é maravilhoso quando você olha com essa óptica, sabe? Assim, como é lindo e perfeito o mundo espiritual. Ao mesmo tempo, isso é uma prova para dizer, vamos ver como ele se sai, como esse espírito se sai, se ele consegue abandonar o materialismo, estando numa condição mais humilde. Será que ele vai falhar, né? E vai usar de subterfúgios ilegais para conseguir dinheiro e assim crescer, ou ele vai galgando? E isso, gente, vai sucessivamente acontecendo na nossa encarnação. Nossa encarnação é dinâmica. O livre-arbítrio e a responsabilidade. Escolhas moldam o nosso destino. Então, ele até coloca, fiz uma outra anotação aqui, que existe uma linha mestra. Né? A gente também, outra coisa que a gente gosta de uma coisa muito mística, né? E isso é importante, já falamos, né, anteriormente, mas vou reforçar. O Espiritismo não é uma religião mística. Ele até usa de uma frase no livro, eu não vou falar tudo, porque evidentemente eu quero que vocês leiam, mas os fenômenos são concretos. O sobrenatural inexiste. Né? E essa é uma base da doutrina espírita. Tá, gente? Então, assim, existe uma linha mestra de coisas que a gente precisa passar. Mas à medida em que a gente vai fazendo escolhas, muitas vezes isso também vai sendo modificado de uma forma dinâmica. As oportunidades vão acontecendo. Né? Porque, imagina, se a gente pensasse em destino apenas, será que o destino de uma pessoa que está no mundo do crime era esse? O cara nasceu para ser um criminoso? Certamente não, senão nós estaríamos com certeza negando a existência de Deus, que é perfeito. Né? Mas vamos voltar para o exemplo da pessoa que nasceu pobre. Né? Então, ele está lá, pobre, né? Nasceu, aí ele aceitou isso muito bem, ele foi, ele estudou, ele batalhou, aí ele conseguiu um emprego, aí ele está lá trabalhando, tal. Nossa, mas ele está indo muito bem, vamos deixar a coisa ir acontecendo. E aos poucos ele vai recebendo oportunidades de ir crescendo aos poucos, e estas também são provas. Ele nasceu pobre, ele se comportou bem, agora vamos ver, a gente vai dando oportunidades, através do mérito e das escolhas dele, isso é importante, de crescer profissionalmente, ganhar um pouco mais de dinheiro, ascender socialmente e ver. Será que agora na posição, novamente, de uma pessoa com um pouco mais de dinheiro, qual vai ser o comportamento dele? Será que ele aprendeu de fato a lição? E as lições, gente, elas não regridem. Aquilo que a gente aprendeu, aprendeu. Uma vez que você aprendeu a não ser uma pessoa materialista e orgulhosa, isso é seu. Ninguém rouba mais de você. É por isso que a nossa existência ela é muito rica. Para que a gente aproveite isso da uma maneira mais profícua possível, para que a gente jamais estacione, esteja sempre em evolução. Vamos lá, reflexões essenciais, desafios e perdas. Como é que a gente lida, né, com os nossos desafios? Como a gente lida com as dores do caminho? É óbvio, gente. Eu não estou falando aqui que é uma coisa super fácil, que é um interruptor que você liga e acabou. Agora eu estou pensando e sentindo as coisas de uma forma diferente. Não é isso que o Alexandre traz na obra dele. Mas sim,
as reflexões necessárias para que a gente encare os nossos desafios. Ele até coloca na obra uma parte que me marcou muito, que é: certamente, se eu silenciar a minha mente e eu passar a observar ao meu redor, eu vou encontrar pessoas sofrendo muito mais do que eu. E isso me fará ser grato pelo que eu tenho. E lançará um olhar diferente para aquilo que eu estou vivendo na minha vida e vai me dar ânimo para superar e seguir adiante. A energia nos relacionamentos. Qual é o tipo dos relacionamentos que a gente cultiva? Qual a energia que nós nos dispomos? Eu tenho observado isso, ele inclusive narra isso também na obra, as pessoas cada vez mais impacientes com os outros, né? Tem uma parte de uma reflexão que ele traz que eu achei muito boa, né? Tá muito na moda a gente questionar as decisões dos juízes, de forma geral, né? O juiz fulano, o juiz beltrano, os juízes viraram popstars, né? E existe uma descrença grande no judiciário e a gente frequentemente questiona, e não é que está errado questionar, tá tudo certo, é uma das bases do sistema democrático, o questionamento. Mas o que ele coloca, a reflexão que ele coloca é assim: nós questionamos os juízes do sistema judiciário, mas fazemos julgamentos todos os dias e todas as horas sobre as pessoas. O que será que alguém de fora, vendo os nossos julgamentos, falaria sobre nós? Ou falaria sobre a maneira como nós julgamos as pessoas? Será que nos aplaudiriam? Né? A base de tudo, gente, está em julgar menos. E para julgar menos, a gente precisa compreender melhor o outro, né? Ter mais paciência. Então, a pergunta que ele coloca aqui: com qual energia eu me disponho nos meus relacionamentos? Alguém, lá vem o fulano, mandou mensagem, deve estar com problema, quer conversar, esse aí tem uma energia negativa. Ué, mas nós não temos que ser luz no mundo? Né? Allan Kardec nos fala: conhecerás o bom espírita pelas obras que realizar. E para realizar a obra, a gente precisa se dispor, ter energia. A gente precisa... O Caio Grimaldi, que é um dos palestrantes que vem aqui, ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que foi assim: a esposa dele chegou para ele e falou: olha, eu fui num lugar e... nossa, cheguei lá, o lugar, uma energia carregada, tal. Aí ele falou assim: então é porque a sua energia também estava baixa. Porque se ela estivesse alta, você teria modificado o ambiente. A gente não para pensar nessas coisas, porque a gente gosta de delegar e ser vitimista. Temos que ser protagonistas da nossa jornada. E o livro nos convida a esse protagonismo. E o compromisso com a evolução. Qual é o nosso nível? Conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a frase de Sócrates, né, muito famosa. A gente precisa se conhecer. Só que a gente gosta de delegar para o outro dizer quem nós somos. Vocês já repararam isso? Né? A gente sofre com as críticas e se embevece com os elogios. Mas o meio do caminho, será que você não é talvez tão bom quanto aqueles que te bajulam, nem tão ruim quanto aqueles que te maltratam com críticas? E principalmente, é você que tem que olhar para si mesmo com sinceridade, no âmago do seu coração, no seu secreto, e entender quem você é. Porque esse é o primeiro passo para a nossa evolução, a gente se conhecer. Em que nível eu estou? Cada um aqui está num nível. E cada um aqui tem a sua dificuldade para vencer. As pessoas são diferentes. E que bom. Porque assim a gente consegue ajudar uns aos outros. Se você tem essa dificuldade e eu não tenho, eu vou te ajudar. E você me ajuda na dificuldade que eu tenho e você não tem. Não é uma troca rica, pessoal? Parece poliânico, né? Mas essa é a verdade. A gente precisa se livrar desse fardo pesado, porque isso é uma mochila pesada que a gente carrega na vida. Aí tem dor na lombar, dor na cervical, aí bico de papagaio, dor no joelho, depois reclama que o joelho que foi mal feito. Gente, somos nós que carregamos esse peso pela vida. Esse excesso de julgamento, de rigidez. Vamos ser mais leves. É simples? Não, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus, temos Jesus, temos os Espíritos amigos e temos a nossa doutrina para nos ajudar. Conclusão.
do livro do Alexandre. A vida, ou a nossa encarnação, ela é uma jornada de aprendizado e aprimoramento constante. Então lá ele coloca algumas sessões, né? Ele coloca errando, e aí ele coloca lá os erros que a gente comete na nossa vida, né? Então, viver de uma forma hedonista, sabe? Ele até comenta no livro que as pessoas deturparam o carpe diem, né? Que na verdade não é nada do que depois virou, né? Que é essa vida em busca de um prazer incessante. E na verdade não é isso. Essa é uma maneira da gente procurar felicidade em fatores exógenos, né? Fora de nós, quando na verdade a felicidade tem que ser algo endógeno, algo que parte de dentro de nós. Então ele coloca vários, ele tem errando, aí ele tem acertando, aí ele coloca lá meditar, orar, elogiar as pessoas sem bajular, mas sempre que a gente puder, elogiar a pessoa. Olha que bacana, olha, percebi que você melhorou nisso, melhorou naquilo. É um incentivo muitas vezes para que as pessoas sigam adiante. Aí ele coloca pensar, orar e agir, né? Fala um pouco sobre a preguiça, né? Muitas coisas que a gente chama lá de falta de foco. Eu preciso de foco, tal. Você é preguiçoso, vamos falar o português. Exceto alguns desequilíbrios químicos que algumas pessoas têm, e ok, tudo certo, e nesse caso psiquiatra, medicamento, né? O Espiritismo não convida ninguém a abandonar a medicina da Terra, importantíssimo isso, tá? Existem distúrbios em que a gente precisa de medicamento, e não há vergonha nenhuma nisso, gente. O que o Espiritismo nos convida é uma reforma de pensamento e vibrações, é isso que a gente tem que ter. Agora, muitas vezes as pessoas, eu vejo aí, agora todo mundo virou autista, todo mundo tem TDAH, virou uma moda isso. E muitas vezes isso desvia, inclusive, o foco de um problema seríssimo de saúde mental que as pessoas têm, né? Se você de fato tem TDAH, etc., ótimo, então vá no psiquiatra, seja diagnosticado, tome um remédio, equilibre quimicamente o seu cérebro e ótimo. O resto é preguiça. E a gente precisa parar de dar outros nomes para as coisas. Assim a gente encara as verdades de uma forma mais frontal. E aí ele coloca também uma outra seção do livro só sobre perdoar. Perdão, a riqueza que tem em perdoar. E que, na verdade, quando a gente não se ofender mais, não vai ser mais necessário perdoar, né? Então, isso dá o direito das pessoas agirem como quiserem com os outros? Não é isso que a gente está falando. Mas, em última instância, quando a gente tem a necessidade de perdoar alguém, é a nós mesmos que nós estamos abraçando. É o nosso ego, é o nosso orgulho, né? E isso, digamos que o orgulho é a antítese do amor. E o amor, ele é a essência da caridade. E a caridade é a base da nossa doutrina. Então, enquanto a gente não vencer o nosso orgulho, a gente vai sempre tropeçar nas pedras do caminho que aparecem para a nossa evolução espiritual. Propósito em tudo, já falei aqui bastante sobre isso, como ele narra isso, como ele discorre sobre isso no livro. Espiritualidade e vida prática, né, para a gente encerrar aqui a palestra. Em cada escolha e em cada gesto. Então, existe uma parte lá, uma outra reflexão que ele traz, que também me marcou bastante, que foi, é suficiente apenas não fazer o mal? Não. Nós precisamos fazer todo o bem que pudermos. Vocês veem o nível assim de oportunidades que a gente tem a todo momento de fazer o bem? Muitas vezes a gente coloca também, sabe, numa coisa, meu Deus, fazer o bem é doar X mil reais para uma instituição de caridade. Não, gente, está no cotidiano, está num sorriso, está num abraço, está numa palavra, está em entender alguém, está em não julgar, né? Então, essencialmente está onde? Fazer todo esse bem que nos for possível. E nos dedicarmos mais ao outro do que a nós mesmos. Nós vivemos muitas vezes, pela nossa involução espiritual, ou melhor, pelo patamar espiritual em que a gente se encontra, muitas vezes a gente olha muito para a gente. Eu. Quando na verdade deveria ser o outro e o outro.
Se o outro não nos devolve na mesma medida, né, aquilo que nós fazemos, não tem problema. Porque você só controla duas coisas. O binômio eu e o presente. Eu e futuro você não controla, eu e passado você também não controla. O outro no presente você também não controla. Você só controla a si mesmo no tempo presente. Então, vamos deixar o outro de lado? Aquilo que ele faz é problema dele. Vamos olhar para a gente. E na nossa essência, na nossa essência está o bem. Vamos procurar fazer todo o bem que nós pudermos. Esse é o convite de base doutrinária que o Alexandre Caldini Neto, como conclusão, nos traz nesse livro. Espero que vocês tenham gostado, que ao menos a gente tenha conseguido despertar em vocês a curiosidade de ler esse livro, uma obra espetacular, que eu convido vocês a lerem com bastante atenção. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Fabrício aí pelo aprendizado essa tarde, né? Temos muitas coisas que podemos colocar em prática no nosso dia a dia e com certeza vamos melhorando a cada dia. Então, depois dessa palestra edificante, vamos fechar os nossos olhos, procurando uma posição confortável, nos ligando aos mentores do nosso trabalho que nos envolvem nesse momento tão amorosamente. Vamos agora fazer uma respiração com calma, tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios por 3 vezes. Direcionemos nossos pensamentos de paz e harmonia e os nossos fluidos amorosos e benéficos. Vamos levá-los até os nossos lares neste momento. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas, a psicosfera e envolvendo todos os moradores, plantas, também os animais que ali convivem. Em especial, vamos mentalizar aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que esteja passando por alguma dificuldade nesse momento. Vamos vibrar por ele. Agora, mentalizemos essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua, aos orfanatos. Vamos também vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os seus governantes, pelos desencarnados em processos violentos, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes, nessa vibração de luz e amor. Vamos mentalizar agora todos os nomes colocados nas nossas urnas de encarnados e desencarnados, que a espiritualidade maior possa assisti-los em suas necessidades e conforme os seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor, este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse trabalho e sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. E agora que estamos envolvidos e estamos nesse ambiente de paz e de amor, vamos nos preparar para receber os passes.
Vamos envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa. Eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação dos médiuns, que não vai nem mesmo nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz amorosa. Vamos começar pelo centro de força coronário, que fica situado no alto de nossa cabeça. Mentalizemos uma luz dourada, envolvendo-o, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Vamos mentalizar uma luz amarela envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual tão importante por nós. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata envolvendo o centro de força laríngeo. Situado na região da garganta, ele é responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratórios. Agora, descendo um pouco mais, vamos mentalizar uma luz rósea envolvendo o centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável por nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo ainda mais, vamos agora mentalizar uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, que fica situado na região do baço. Que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e todos os recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, que fica situada no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, a bexiga, rins, o aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar esta energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, o cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Vamos imaginar uma forte e intensa luz azul envolvendo e que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando então esse ciclo de luz. E assim, refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso querido Mestre, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa de paz e amor pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. E agora vamos nos preparando então para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e a permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Pedimos agora ao Dr. Bezerra de Menezes que, juntamente com a sua equipe de médicos, químicos,
biólogos, físicos da espiritualidade, que eles possam utilizar as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas, que eles coloquem em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais benfazejas também possam levar esses mesmos fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta, que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. Que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, possamos receber segundo as nossas necessidades e merecimento. Que as moléculas da água, dentro dos organismos vivos encarnados, sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora vamos nos encaminhando para o encerramento e vamos pedindo a prece de encerramento para a Paula, que fará por nós. E assim, meus irmãos, vamos agradecendo a esse Pai Maior, ao nosso irmão Jesus e a toda essa espiritualidade que já se faz presente nessa casa, ao nosso irmão Fabrício, por esse banho de ensinamento, trazendo para nós realmente o que devemos procurar. Que essa semana seja uma semana plena de conhecimento, saúde e paz. Que assim seja, pela glória de Deus. Muito obrigada a todos. Estou aqui novamente, depois de 3 semanas ausente, mas estou bem, graças a Deus e graças à espiritualidade que me ajudou muito na minha recuperação. E vamos aguardar todos vocês no próximo sábado e que Jesus acompanhe vocês até o destino de cada um. Tchau, pessoal. Até sábado que vem. Paz e amor em Jesus.